Olá, a paz do Senhor Jesus aos nossos alunos aqui do Núcleo Teológico IBAD. Eu sou o pastor Marcos. Nós estamos de volta com as nossas aulas. Nós estamos estudando Geografia Bíblica e essa é a nossa terceira aula, ok? Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero orientar os nossos alunos que acompanhem esta aula aí com o seu livro, com o seu caderno, a sua Bíblia, sua caneta, para que você possa fazer aí as suas anotações, ok? Bom, vamos então aí para os nossos slides. Aqui está. Nós estamos falando então sobre a Palestina nos dias do Novo Testamento, ok? Bom, a primeira coisa que nós vamos apresentar aqui no capítulo 1 é a geografia econômica da Palestina. A Palestina ela foi prometida como sendo uma terra abundante que mana leite e mel. Os irmãos lembram da história? O povo de Israel estava escravizado no Egito, clamando por uma libertação. Deus envia lá Moisés para que pudesse libertar aquele povo da escravidão e levar para uma terra prometida, essa terra boa que mana leite e mel. Amém? Bom, agricultura. Então, nos dias do Novo Testamento, a agricultura constituía-se no principal aspecto econômico da nação. Isso já no Novo Testamento, tá, irmãos? Então, o povo vivia da agricultura. Por exemplo, o plantio era diversificado, né? Então, tinha ali hortaliças, favas, cebolas, chicórias, dentre outras, ok? Também ainda falando da agricultura, nós temos aí as árvores frutíferas, tá? E os cereais. As árvores frutíferas nós temos aí a figueira, as romãs, videira, tamareira, oliveira. Já os cereais nós temos aí o trigo, cevada, milho, lentilha e outros. Tranquilos? Aí o trigo era a base da alimentação israelita, tinha valor religioso, né? Já visto, nós temos aí a parábola, né, do trigo e do joio, muito conhecida essa parábola, né? E o trigo ele era plantado no inverno e colhido no verão, ok? Lembrando também os nossos alunos que aqui nós fazemos um resumo do livro, tá? Então, o nosso livro, o nosso material didático, ele tem informações muito importantes. Então, você, nosso aluno, precisa aí buscar aí todas as informações que o livro traz, tá ok? Já a cevada era um alimento de baixo custo, tá? Usada para alimentar animais e parte mais pobre da população, e era colhida na época da Páscoa. Prosseguindo aí, aqui nós temos a figueira, né? Proporcionava sombra, chegavam a 12 metros de altura, produziam frutos que podiam ser comidos fresco, seco ou de forma pastosa. Tinha fins medicinais e podia ser recolhido 2 vezes no ano. Tá? Então a colheita dos figos se fazia 2 vezes por ano. Já a oliveira, né, que era comum na Palestina, haja visto aí o Monte das Oliveiras, né? Existiam 4 tipos no Oriente. Tá? O azeite era utilizado como alimento, remédio para fins religiosos e também servia de combustível aí para manter as lamparinas acesas. Tranquilos? Aí nós temos a vinha, né? A uva também era apreciada grandemente pelos hebreus. Dentro da simbologia bíblica, né? A uva, bem como o vinho, né? Que se extrai da uva,
é muito utilizado aí também dentro desse contexto do povo de Israel. Bom, a pecuária então não era a base econômica da nação, tá? Para os hebreus, o gado significava riqueza material, animais para o sacrifício, alimento abundante, couro para o vestuário e etc. Prosseguindo aí, nós temos a indústria, né, que era movimentada aí pela pesca e pela fiação, a tecelagem, né? Então essa também era uma forma de sobrevivência, né? Era uma forma de ganhar o pão de cada dia ali. Nós temos aqui o comércio, as atividades comerciais sempre foram intensas nessa região. Havia comércio local, baseado na troca, tá? Isso estamos falando do Novo Testamento. Comércio internacional da Palestina, alavancando pelas importações, e exportavam frutas, óleo, vinho, peixe, etc. Okay? Aí nós temos então a hidrografia, que são montes, vales e planícies. Tá? A hidrografia é a parte da geografia física que trata das águas correntes, sejam elas paradas, oceânicas, subterrâneas do nosso planeta. Tranquilos? Aí nós temos então, né, os principais rios, lagos e mares. Rio todo mundo sabe o que é, né? Um curso de água doce, pode ser torrencial ou não, que corre de uma parte mais elevada para a mais baixa, que deságua em outro rio e logo ou mar, lago ou mar, tá ok? Então vamos lá. Aí nós temos aqui o Rio Jordão muito conhecido na Bíblia, né? Muitos acontecimentos ocorreram aqui nesta região do Rio Jordão, né? Nós temos aí a travessia de Josué, né? No Rio Jordão, enfim, muitas coisas aconteceram aqui nesse rio. Então, o mais importante no Rio da Palestina, alguns traduzem Jordão por aquele que desce, né? Desde a sua nascente até o Mar Morto, ele possui 200 quilômetros de extensão. Tá? Então, nós temos aqui as vertentes do Jordão. Né? O Jordão ele possui fluentes nas margens oriental e ocidental. Oriental nós temos aí Amurque e Jaboque. Né? Jaboque é um nome conhecido, né? Onde Jacó ali trava uma batalha com o anjo. E também tem o lado ocidental, que é o Querite. Tá? Bom, então Yamurque, né, é a maior fluente oriental do Rio Jordão, banha o Planalto de Bazã, conhecido por sua utilidade de irrigação e por suas propriedades terapêuticas. Jaboque é o outro importante fluente Rio Jordão e aparece nas escrituras em diversas ocasiões, principalmente aqui no episódio conhecido com Jacó no Val de Jaboque. Amém, irmãos? Fluentes ocidentais. Aí nós temos o Querite, biblicamente o mais proeminente, possivelmente localizado na Transjordânia, e é nesse local aqui que o profeta Elias bebeu desse ribeiro em dias de seca e foi sustentado por Deus ali. Então é importante conhecer, né, esses lugares citados aqui na geografia bíblica, porque quando nós deparamos com o texto, já nos vem à mente então a região e o local. Ok? Os lagos da vertente do Jordão, nós temos aqui Merom, tá? Nós temos aqui, né, a nascente aqui do Merom, tá? O lago de Uli. Esse Merom praticamente já não existe mais, né? Localizava-se a 20 quilômetros do norte do Mar da Galileia. Atualmente esse lago então não existe mais. Então aqui vinha a nascente, né, do Jordão, e ele vem descendo até desaguar aqui no Mar Morto ou Mar de Sal. Tranquilos? Os lagos da vertente do Jordão, ainda falando da Galileia, né, olha só, outro lago importante, embora chamado de Mar da Galileia, é um grande lago, né, muito extenso. Lago da Palestina, também chamado de Mar da Galileia,
Esse mar da Galileia também é chamado de Genezaré e Tiberíades, tá ok? No Antigo Testamento era conhecido como Mar de Quinerete. Então tá aí o Mar da Galileia, né? Muitos eventos aconteceram aqui no Mar da Galileia, tá ok? Bom, aí nós temos o Mar Morto, né? Que é o mar de sal, também chamado de Arabá, oriental e salgado. É um lago salgado e pela grande concentração de sal, nenhuma forma de vida subsiste naquelas águas. Tá? Então as águas do oceanos possuem 4% de sal. Olha só para vocês verem a quantidade de sal que existe nesse mar. Então, nas águas do oceano possuem 4% de sal, tá? E as do Mar Morto 26%. Então é muito sal, né? Aqui está, né, então a figura, né, a imagem do Mar Morto, tá? Aí nós temos também a vertente do Mediterrâneo, nós temos Blus, Kizon, Sorek e Bezor. Mar Mediterrâneo, também chamado de Grande Mar e Mar Ocidental, esta região aí. Vocês vão situarem aí, tá ok? Mar Mediterrâneo não aparece nas escrituras, tá? Nós vamos encontrar na Bíblia, se referindo a este mar, como Mar Grande, Mar Ocidental, Mar dos Filisteus, Mar de Jope ou simplesmente Mar, tá? Banha a Europa Meridional e a Ásia Ocidental e a África Setentrional e é o maior dos mares internos com 4.500 km de extensão, por isso chamado de Mar Grande, né? Os principais montes, planícies e vales da Palestina, nós temos aí o Monte das Oliveiras, que é bem conhecido, né, bem citado na Bíblia, Monte Sião, Monte Gerizim, Monte Carmelo, Monte Hermon e o Monte Sinai. São montes aí citados, né, na Bíblia por haver neles aí grandes acontecimentos também. As planícies da Palestina, nós temos aí o termo planície, significa grande extensão do terreno plano, e as planícies da Palestina fizeram parte do mundo e do contexto bíblico. Principais planícies nós temos aí Genizaré, Zebulon, Marítima de Acro, Saron, Filistia e Cefelá. Então são os vales citados aí. Tranquilos? Planície do Acro, nós temos aqui essa imagem, né, muito bonita, esta região. Aí os vales da Palestina, né, mostrado aqui, Vale de Israel, Vale de Bazã, Vale de Siquém, Vale do Jordão, Vale de Aijolon, Vale de Acor, Vale de Moabe e assim sucessivamente, tá ok? O clima. Diversificação geográfica de Israel se reflete também em seu clima. As chuvas influenciam o clima de Israel. Os hebreus dividiram as suas estações em duas, seca e as chuvas, tá? E os rabinos chegaram a dividir o ano em 6 estações, duração de 2 meses cada. Tranquilos até aqui? Desertos. Olha só, a Bíblia cita vários desertos. Então, na Bíblia, os vocábulos traduzidos como deserto incluem. Olha só, isso é interessante, tá? Porque a gente fala de deserto, dá a impressão que é só aquele grande extensão de areia, né? Sem vida. Mas olha só, deserto inclui não somente os desertos estéreis de dunas, de areia ou de rochas, mas igualmente terras planas, de tapetes e terras de pastagens apropriadas para criar gado. Então, quando se fala em deserto na Bíblia, não necessariamente é aquela região só de areia, mas também pode ser uma região plena, né? Plana. Desertos na Bíblia nós temos Berseba, Sinai, Sur, Parã, Cádiz, Zin, Negev, Judeia, Mon, Zif, Enged, Betsaida, Jericó e Tecoa. São áreas desérticas, tá? Aqui no capítulo 4, Jerusalém nos dias do Novo Testamento, tá? Nós temos aí, que seria aqui uma área, né, da onde
era o templo. Judéia, um território localizado ao sul da Palestina, que no passado incluía o reino de Judá. Tá? Principais cidades nós temos aqui Jerusalém, Belém, Hebrom, Betânia e Emaús. São nomes aí conhecidos, né? Nas Sagradas Escrituras, tá ok? Vamos lá então. Galileia, como eu já disse, é a situação ao norte da Palestina, era uma província romana. A região era composta de muitos gentios, e é ali que Jesus opera vários milagres, né? Então os primeiros discípulos de Cristo eram da Galileia. Olha que interessante, né? Principais cidades nós temos aqui Nazaré, Caná da Galileia, né? Naim, Cafarnaum, Betsaida, Cesareia de Filipe. Então Jesus com os seus discípulos, eles caminharam aí por todas essas cidades aí pregando o evangelho e ganhando almas para o reino de Deus. Bom, o capítulo 5 é a expansão do cristianismo, né? As viagens missionárias de Paulo e a sua viagem a Roma. Então, depois ali da descida do Espírito Santo, em Atos, capítulo 2, houve-se uma ordem, né, que era para que eles ficassem na cidade de Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Depois iam ser testemunhas Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. E com a conversão, né, de Saulo de Tarso, né, no caminho de Damasco, a prender os cristãos, ele tem um encontro com o Senhor. E a partir dessa transformação, é o apóstolo Paulo quem vai cruzar as fronteiras, é ele que vai, né, levar o evangelho a outros povos aqui. Tá? Então, nós temos aí algumas viagens missionárias feitas pelo apóstolo Paulo. Então, as viagens missionárias de Paulo, né, e a sua viagem a Roma. Nós temos aqui uma breve síntese biográfica do apóstolo Paulo, né, natural de Tarso, estudou com Gamaliel, que era um doutor da lei, né, muito recomendado, muito venerado na época, fabricante de tendas, converteu-se ao caminho de Damasco, grande pregador ou grande missionário. Né? Dispensa comentários aqui do apóstolo Paulo. Né? Então, a sua primeira viagem, né, nós temos aqui essas viagens que ele faz, Antioquia, Salamina, Chipre, Pafos, Perge, Tarsus, Derbe, Antioquia. Né? Nós temos a Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia, né? Icônio, Capadócia. Então veja bem, né, como esse apóstolo aqui, Paulo, ele vai de cidade em cidade, abrindo igrejas, né, formando novos obreiros, para que pudesse tomar conta dessa igreja, haja vista que ele trabalhou na vida de Timóteo, Tito, né, Lucas, o seu grande companheiro de ministério, enfim, de outros aí, ok? A segunda viagem missionária de Paulo nos principais locais, né, ele já dá mais extensão aí, tá ok? Sua terceira viagem missionária, veja como era incansável o apóstolo, né? Sempre aí. E dentro dessas viagens, né, ele vai sofrer naufrágios, né, ele vai passar por situações que o desafia a desistir. Então, ele tem naufrágios, ele vai passar por situações difíceis, né? Não foi uma vida, o apóstolo Paulo com os seus obreiros, né? Eles não tiveram uma vida fácil. Quem olha aí as viagens missionárias de Paulo, acha que era uma viagem de passeio, tranquila. Muito pelo contrário, né? Sofreu naufrágio, tempestades no mar, em lugares em onde eles iam abrir igrejas, né? Teve situações que o desafiaram a desistir, enfim, mas eles venceram, tá? Assim como a igreja de Cristo também, ela vencerá em nome de Jesus, amém? E a viagem de Paulo a Roma, né, que seria aí a sua trajetória final, certo? É onde ele vai ser decapitado, é onde ele vai então encerrar aí, né, o seu ministério. Tá bom, irmãos? Então aqui nós ficamos com esta aula, tá? Na semana que vem nós
estaremos já ministrando a quarta aula, que seria a última aula, né? E depois desta quarta aula, então, eu vou liberar para vocês a prova, tá ok? Então, eu quero desde já agradecer a todos vocês alunos que têm sido assíduos aí no estudo, né? Continue nessa pegada, continue nesta luta, né? Porque a Bíblia diz, né, que nós temos que chegar até o fim, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.